Olá, pessoal. Professor Cláudio Marcelo por aqui. Dentro dessa minha proposta de tratar temas da reforma tributária em vários episódios aqui no meu canal no YouTube, hoje irei falar sobre a estruturação da reforma tributária para que os empreendedores, aquelas pessoas que precisam conhecer um pouquinho mais sobre ela, compreendam quais tributos que estão abrangidos dentro da reforma, o reflexo que isso terá e o calendário de implementação ou de transição dessas regras. Então, creio que o vídeo será bastante útil, tanto para contadores, quanto para não contadores, para empreendedores, enfim, para estudantes, para todos aqueles que estão se interessando sobre esses temas tributários importantes. Permita-me compartilhar uma tela com vocês, porque daí acaba ficando até mais didático também essa nossa apresentação, né? Então, vamos compartilhar aqui, na medida que eu for falando ali, a tela vai ajudar a ter uma visualização melhor ali, didaticamente, dos temas. Bom, antes de mais nada, para quem está vindo pela primeira vez aqui no canal no YouTube, eu sou o professor Cláudio Marcelo, tenho formação aí dentro da área de contabilidade há muito tempo já, fiz especializações, mestrado aí dentro da área de finanças e de contabilidade, sempre procurando desmistificar um pouco os temas relacionados à contabilidade, a finanças, a imposto de renda, e aí tive a oportunidade de escrever alguns livros e de alguma forma trabalhar aí com esses temas tão importantes. Já os convido a fazer parte das minhas redes sociais. Eu tenho um canal lá no Instagram também chamado Contador da Kombi. De fato, eu tenho uma Kombi, né, que nas horas de folga, quando é possível, eu viajo um pouco aí, e aí tem até esse outro canal chamado de Vida em Frente, que tem uma correlação aí com a Kombi bem interessante, para tornar um pouco mais leve aí a vida. Então, os convido a conhecer esses dois canais. De toda maneira, vamos ao que interessa no episódio de hoje, que é a estruturação, então, da reforma tributária, para que vocês tenham uma compreensão maior do que tanto ela vai abranger. No primeiro momento, eu peguei estudos da Ernst Young, que é uma das grandes empresas de auditoria, e aí eles fizeram um desenho ali, uma representação gráfica bem interessante sobre as questões relacionadas à reforma, né? Então, basicamente, ela pega 5 grandes tributos que nós temos hoje, extremamente complexos, com legislações muito abrangentes, relacionadas ali ICMS, COFINS, PIS, ISS e IPI. Aqui eles fizeram até uma representação interessante, né? Como se pegasse esses 5 grandes tributos, passassem por um funil, e lá, através da PEC e da emenda constitucional 132, esses tributos eles vão sendo transformados ali em outros tributos, e nós teremos o imposto seletivo, que é o IS, popularmente aí chamado do imposto do pecado, sobre aqueles produtos que são nocivos à saúde, como cigarro, como bebida e alguns outros, né, que terá uma tributação elevada. Hoje já é assim também, né? Só tem uma melhor classificação ali do que venham a ser, né, os produtos relacionados ao imposto seletivo. Cria IBS e CBS, Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços, que ele vai, então, pegar esses 5 tributos anteriores ali e relacionar a esses outros dois, ou IBS ou CBS. Tem as contribuições estaduais, o IPI vai ter não que ele vá se extinguir, mas ele temporariamente ele ficar desativado, né? A gente não sabe até quando, mas, enfim, ele não vai ser extinto, como PIS e COFINS, que com o tempo serão extintos, né? E aí, o Ministério da Fazenda colocou também de uma forma didática a questão de criação, então, do que é chamado de IVA, né? Imposto sobre um valor agregado, um valor adicionado, que ele está vinculado, basicamente, sobre o consumo. E aí,
quase tudo vai ser tributado, né? Nada praticamente escapa da tributação quando a gente fala de tributação sobre consumo. E neste modelo foi criado o IVA dual, né, em duas etapas aqui, olha como a representação gráfica, né? Então, vai existir dentro do IVA um pedaço que está relacionado à contribuição de bens e serviços, que ela tem um aspecto de ser alguns tributos de natureza federal. Então, essa CBS, ela substituirá PIS e COFINS. E o IPI, depois a gente vai ver, temporário, ali vai ficar um tempo, né, sem alíquota, ou melhor dizendo, com alíquota zero, né? Mas não que vai ser completamente extinto. E o IBS, que ele é subnacional, ele substitui ICMS e ISS, que essa substituição vai ter um tempo muito mais alongado, até porque, principalmente, o ICMS é um grande arrecadador tributário e que esse valor arrecadado ele acaba sendo mais utilizado ali dentro dos estados. Então, teria um impacto muito grande se simplesmente, de uma hora para outra, extinguisse o tributo, né? Então, ele vai ser de forma gradual, ao longo de muitos anos, até chegar lá em 2033, vejo que é bastante longo, aí sim ele deixará de existir. Mas então, essa é a ideia, né? Os 5 tributos hoje divididos no IVA. Para quem já viajou para outro país, né? Alguns países já adotam o IVA há um bocado de tempo, né? Ou seja, fica muito mais claro ali para quem está consumindo algo quanto que você está pagando por aquele produto e você sabe que quando chegar lá no caixa você vai pagar uma outra alíquota mais relacionada à parte de tributação do estado, do município lá, né? Da região que tem aquela determinada taxa, né? Mas fica muito claro saber quanto que você paga pelo produto e quanto que você paga de imposto, né? Hoje no Brasil está tudo muito misturado e a tendência é que a gente veja com mais clareza e poder comparar os preços efetivamente, eliminando a questão tributária, né? E aí a gente consegue ter mais essa visualização competitiva. Também dentro do Ministério da Fazenda ali como fonte, foi feito um resuminho bem interessante, né, que tanto o CBS quanto o IBS, eles terão algumas bases que serão comuns, né, serão os mesmos fatos geradores, as mesmas bases de cálculo, né, as hipóteses de incidência ou não incidência. Vejam que isso, de uma maneira, ela torna um pouco mais amistoso para quem é o operador, de fato, da parte tributária, que no caso, via de regra, ou é contador ou advogado tributarista, compreenderem melhor, porque hoje a legislação é um emaranhado de leis, de decretos, e que a gente, mesmo quem lida ali no dia a dia, fica muito confuso, né, com a legislação da maneira com que é hoje. E aí, com essa proposta de ter as mesmas bases, isso torna um pouco mais amistoso a compreensão, né? Então, tanto as bases de cálculo, quanto também as questões de imunidade, né? Existia muitas... hoje, até então, existem muitos benefícios diferenciados, assim, e aí que, de repente, dá imunidade para uma PJ, não dá para outra, tem algum tipo de benefício num estado e não tem num outro, né? O que gera aquelas guerras fiscais enormes, e com a CBS e o IBS, a tendência é eliminar isso ao longo do tempo, né? Então, os regimes tendem a ser mais favoráveis, e um grande ganho, que no meu ponto de vista aí é interessante, é a questão da regra de não cumulatividade plena, o que significa dizer, né, para quem não é tanto da área de contabilidade, hoje no Brasil existem alguns tributos que são benéficos para determinadas empresas que compram ali, por exemplo, insumos e no momento que ela está pagando a nota fiscal, ela está pagando tributos sobre esses insumos, que permite que eu possa recuperar esses tributos lá na época da venda que essa empresa faz. Então, é um regime de compensação tributária, né? Sobre essa não cumulatividade, que ela vai gerando créditos. Então, CBS e IBS entram nessa regra de pleno creditamento, né? Ou de não cumulatividade plena. Então, as empresas, a depender ali do regime tributário que ela esteja, já vai ser automático. A depender do regime, tem que fazer estudos e ver se é benéfico
trabalhar com um modelo híbrido de aproveitando os créditos da CBS e da IBS. Mas isso será objeto de temas aí em próximos episódios, mas é só para criar um alerta, né, que já é algo que deva ser estudado ali por aquelas pessoas que, de alguma forma, assessoram os empreendedores a ter economias tributárias para dentro dos seus negócios. No que diz respeito à linha do tempo, né, uma timeline, vejam que desse resumo aqui bacana feito pela Ernst Young, a gente consegue ter uma compreensão melhor sobre o efeito, né? Percebam que 2026, o ano que é da gravação desse vídeo, ele vai ter poucos efeitos, mas gradativamente ao longo do tempo, chegando até 2033, né? Então é um bocado de tempo que nós teremos que conviver aí com essa fase de transição, e isso dará muito trabalho para a área de contabilidade. Isso é bom sobre um aspecto e não tão bom sobre o outro, né? No sentido de que, se dá mais trabalho, de repente eu vou ter que aparelhar melhor a minha equipe, as pessoas têm que ter cada vez mais qualificação técnica, o que não está tão simples hoje no mercado de trabalho, e talvez eu tenha que repassar um pouco disso também, se eu sou um escritório de contabilidade, para os clientes, né? Afinal de contas, vai ter que viver com dois regimes, né? Isso dá mais trabalho, dá mais esforço. Mas o fato é que, em 2026, a gente vai trabalhar com uma alíquota teste, ó, tanto do IBS quanto da CBS, nós teremos uma alíquota teste. No caso da CBS, essa alíquota vai ser de 0,9%, e nesse sentido, ela vai funcionar agora para 2026, mas já em 2027 ela já não vai ser mais teste, porque em 2027 percebam que PIS e COFINS eles deixarão de existir. Olha, ainda este ano de 2026 não tem alteração em relação à legislação anterior, mas a partir de 2027 deixa de existir. E daí a CBS é que vai encampar esses dois tributos. Existe a alíquota que ainda vai ser definida ali pelo Senado Federal, né? Mas, de toda forma, estuda-se ali uma alíquota em torno de 8,7% para esses dois tributos, com esse esquema de não cumulatividade plena, ou seja, de poder compensar esses dois tributos ali quando você adquire. Então, o efeito da CBS está mais perto, né? 2026 teste, 2027 já não é teste, substitui PIS e COFINS, né? Já a IBS, ela vai ao longo do tempo testando, na verdade até 2028, essa alíquota de 0,1, ela vai continuar, porque até 2028, tanto o ICMS quanto o ISS, eles não têm alteração. Então, não teria como alterar uma alíquota da IBS lá para uma alíquota maior, paralelamente a isso, já ter os tributos ICMS e ISS juntos, né? Aí seria bastante complexo. Mas, a partir de 2029, vejam que tanto o ICMS quanto o ISS, eles vão regredindo a alíquota deles em termos percentuais, olha. No ICMS, em 29, tem uma redução de 10%, na verdade, em 2030, uma redução de 20%, em 31 de 30%, em 32 de 60% e em 33 extingue. Mas, ao mesmo tempo que reduz a alíquota aqui, tanto do ICMS quanto do ISS, certamente essa redução vai sendo incorporado à CBS, né? Porque o valor arrecadatório do governo não tem condições de baixar pelo tanto de gastos e tal, de utilização ali do recurso que tem, né? Não há como baixar o caixa, né? Então, vai sendo feita essas compensações, né? O que eu perco aqui, eu vou ter que ganhar do outro lado, né? Então, de alguma maneira, o caixa não reduz, né? A carga tributária, de uma maneira geral, dificilmente reduza. Para alguns negócios, ela pode, de fato, ter um efeito benéfico, né? A própria reforma tributária coloca ali algumas entidades que têm uma redução na base de cálculo de 30%, outras de 60%, e isso a gente vai, em episódios futuros, trabalhar um pouquinho sobre esses conceitos.
Mas aqui o mais importante que eu quero deixar aí é que, embora 2026 seja um ano de teste, ele também é um ano de propor planejamentos para que os negócios, eles, quando chegar em 2027, eles operem já sabendo dos riscos e dos benefícios que a reforma trará a eles. E é nesse aspecto que quem é da área de contabilidade, quem é da área tributária, tem que olhar com essa viés mais consultivo. E, por outro lado, os empreendedores também têm que provocar isso, né, junto a aquelas pessoas que os aconselham, né, para estruturar os seus modelos de negócios. A gente vai partir para uma nova fase de não se preocupar mais tanto com a parte tributária e entender a questão do negócio, o que é muito importante. E para que alguns de vocês talvez seja surpresa, mas a contabilidade também ajuda nessa parte que não é só a tributária, né? Na compreensão, na modelagem, na estruturação de negócios. Então, este vídeo, este episódio de hoje teve este propósito, né? De tornar estas questões correlacionadas aí à reforma tributária mais compreensíveis ali, de tal maneira que, de alguma forma, as pessoas consigam entender, né, todo o efeito que essa reforma tributária vai ter para dentro dos negócios. E isso é fundamental ali para quem está estruturando, de fato, essa, essa visão completa aí da reforma tributária. Então, eu espero que este vídeo, de alguma forma, tenha sido útil a vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos, curtam, compartilhem e estudem sobre a reforma tributária, que ela está aí e ela vai